Boa tarde. Nous Teremos aurons o le plaisir prazer de de enfrentar braver o le virus, vírus em nosso encontro dia j'espère, 15 de en nous maio. retrouvant le 15 mai. J'assure Ofereço aos mes meus amis et collègues amigos e colegas brésiliens de tout mon brasileiros todo soutien o meu devant cette apoio situation de diante grande desta situação souffrance. de grande Je vous sofrimento. remercie vivement de Agradeço m'avoir invité à muito dialoguer pelo avec convite vous em dialogar sur com les pratiques vocês psychanalytiques sobre as auprès des práticas bébés. psicanalíticas com bebês. Mon Minha exposé portera apresentação sur les différents tratará aspects dos des diferentes thérapies aspectos das psychanalytiques terapias avec des nourrissons psicanalíticas et de très com jeunes enfants. bebês e crianças muito pequenas. Je présenterai de Apresentarei multiples várias vignettes vinhetas cliniques clínicas pour para illustrer les ilustrar os différents types diferentes tipos de de práticas de thérapie selon la terapia clinique. conforme a clínica. Le O titre título est será Colapso Effondrement depressivo da dépressif du criança tout petit pequena e qualidade et do qualité brincar du nas jeu dans les psicoterapias thérapies pais-bebês. parents-nourrissons. Je Quero réfléchirai refletir com avec vous à vocês sobre différentes diferentes questions. questões. Quand Quando choisit-on de escolher proposer un propor um traitement tratamento avec un com cadre setting fixe? fixo? Qual é Quel o est le type risco de d'apparition surgimento de um du super-eu surmoi precoce précoce se si trop houver de déplaisir excesso envahit de la desprazer relation? que invade a relação? Je Descreverei décrirai des situações situations clínicas cliniques difíceis, difficiles. como um Un bebê que evita nourrisson o qui olhar évite le regard materno, maternel, des bébés bebês qui que se entram em fondent dans des colapso, em mouvements movimentos dépressifs depressivos e et reagem à réagissent presença do enfin à la psicanalista, présence du psychanalyste, ou ou ces bebês que se nourrissons qui se retiram retirent de da la relation relação et e risquent correm o d'entrer dans risco de entrar no l'autisme. autismo. Por Enfin, fim, quero dar ênfase à j'insisterai sur importância do l'importance du jeu brincar dans na la relação relation terapêutica, thérapeutique, mesmo com même o avec un bebê. nourrisson. Quando Lorsque a la relação relation parent-bébé n'est pais-bebês plus se ajustée, desajusta, les dérèglements s'instaurent en disfunções se créant un manque instalam, d'appui criando uma réciproque, falta de apoio régulation recíproco. Não há interactive des mais regulação partenaires, interativa dos autorégulation ne parceiros, nem s'accorde plus, autorregulação. la A situation situação se devient torna imprevisível. imprévisible. O Le psicanalista psychanalyste observa, observe, avalia, sente e évalue, instaura uma recentre área et instaure transicional une ère no espaço das transitionnelle dans sessões. l'espace des séances. Il se Ele representa as représente la capacité de capacidades de fantasmatisation fantasiar dos parentale pais e elabora élabore une uma rêverie le reverie, long des lignes percorrendo as linhas creusées ou desgastadas brisées ou entre les rompidas partenaires de entre os l'interaction. parceiros da interação. Face Diante aux das diades en díades difficulté, com il s'agit de dificuldades, retrouver é preciso l'essence de encontrar a leur essência de seu investissement investimento libidinal, libidinal, os les pensées, les pensamentos e os idéaux ideais projetés dans la projetados na relation relação, avec le bébé, a la realidade e a réalité et la carne chair de sua de presença leur ativa e présence active et passiva. passive. Et E aussi, bien também sûr, restaurar de o restaurer du brincar e jeu o et prazer du de plaisir pensar, de de penser et associar. d'associer. Eu J'ai écrit en escrevi em 2012 un 2012 um article artigo sur la sobre a criatividade créativité de de Winnicott Winnicott qui que parle de fala trois points sobre 3 essentiels. pontos essenciais. La A nécessaire necessária destruição do destruction de objeto l'objet materno maternel como comme premissa para o seu préalable à sa reconhecimento como objeto reconnaissance en real. tant qu'objet réel, O le rôle papel central et central e vivant vivo du do père pai pour para a l'enfant criança e et le rôle du o jeu jogo, o permettant brincar, que l'accès à permite o l'air acesso d'illusion. à área de ilusão. Donald Donald Winnicott Winnicott é o est inventor das l'inventeur des consultas consultations terapêuticas com thérapeutiques os avec les bebês. bébés. Verdadeiros Véritables convites ao invitations au jeu, brincar, son o seu dispositif dispositivo consistait à consistia attirer em l'attention du bébé atrair a atenção do bebê avec un com objet um objeto brillant brilhante et e de constatar constater ses suas réactions, y reações, compris somatiques, inclusive en présence de somáticas, la na mère. presença da mãe. Simpatia, Sympathie, hostilidade hostilité, e temor crainte desvelavam dévoilaient as les fantasmes fantasias, tels como que a inveja l'envie do du sein, seio, la o crainte de medo le de perdre, perdê-lo, o amor l'amour, e la o ciúme. jalousie. Tous Todos esses sentiments sentimentos complexes complexos que surgissant dès surgem desde a l'origine origem no chez un bebê, bébé na en presença do présence du terapeuta. thérapeute. Um Un bébé bebê certainement certamente capaz de susceptible de transfert. transferência. Aux Nos Estados États-Unis, Unidos, Selma Selma Freiberg Freiberg a propôs proposé d'accéder aux o acesso fantasmes às parentaux fantasias projetés parentais dans la relation projetadas na de la relação com o relation avec le bebê, bébé, risquant de correndo-se o risco paralyser de les réactions paralisar as émotionnelles reações des emocionais dos partenaires et parceiros e o surtout le desenvolvimento développement infantil. infantile. Elle a Ela introduit le travail introduziu o trabalho de psychothérapie psicoterapias parent-enfant à pais-criança domicile a lorsque domicílio, l'identification quando a projective est identificação trop forte projetiva en cas é de excessivamente maltraitance ou de forte em caso de carence. maus tratos ou carências. En France, Serge Serge Lebovici, Lebovici a na développé França, la desenvolveu a psychothérapie psicoterapia parent-enfant à pais-crianças partir du a mandat partir da transgénérationnel questão et de transgeracional e da l'empathie empatia métaphorisante metaforizante como comme base base de da interpretação l'interprétation psicanalítica. psychanalytique.
ao intervir diretamente junto aos bebês e interpretando os elementos edípicos nos pais, ele trabalhou para levantar as repetições transgeracionais. Outro pioneiro das terapias mãe-criança, Bertrand Kramer, propôs as terapias pais-crianças a partir dos conceitos kleinianos de projeção e identificação projetiva, buscando as sequências interativas sintomáticas entre a mãe e a criança. Na Suíça, Francisco Palacio Esparza identificou o impacto de roteiros de fantasias dos pais na constituição psíquica da criança. A chegada da criança provoca em cada um dos pais uma identificação com a imagem de seus próprios pais. Ele mostrou o quanto as fantasias inconscientes dos pais retornam na relação com o bebê e como cenários narcísicos da parentalidade. As terapias precoces permitem tratar a criança pequena, os pais e sua relação. Abordam os sintomas do bebê, seu desenvolvimento, o contexto das trocas pais-bebê, as interações e os eventos estressantes. Diante das disfunções encontradas pelos bebês e pelos seus pais, os clínicos estabelecem relações entre essas dificuldades e o modo como os adultos associam o atual na relação com a criança aos conflitos que tiveram ao longo de sua própria história. Como analisar dificuldades emocionais do bebê, sintomas funcionais, uma depressão materna, um recuo, um vínculo frágil? Como entrar em contato com o bebê? Como ter acesso a afetos dolorosos dissimulados? Como ter acesso às representações parentais e ao peso do transgeracional? No caso das terapias de pais com crianças pequenas, o terapeuta se vê diante de vivências contratransferenciais muito poderosas devido à imaturidade infantil e a problemáticas complexas que pesam sobre ele. As terapias se dirigem a todas as situações de dificuldades encontradas pelos pais e seus bebês. Precisamos de intervenções breves em casos em que o vínculo, o prazer, as emoções ressurgem rapidamente, ou precisamos de tratamentos mais longos quando as defesas ou sofrimentos são mais marcados. O ponto em comum que reúne as terapias pais-bebês é o fato de insistir numa aliança terapêutica, uma transferência suficiente para flexibilizar as defesas do adulto e restabelecer uma segurança afetiva. Este será o tema da nossa conversa e eu agradeço muito à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre pelo convite e por me permitir estar com vocês. Espero que o assunto interesse a todos e estarei muito feliz de encontrá-los no dia 15 de maio pelo Zoom.